A unha é uma das partes do corpo humano que nunca para de crescer, mas de nada adianta se elas ficarem fracas e começarem a quebrar e escamar facilmente. A gente vai falar sobre a saúde das unhas com a médica dermatologista Ludmila Miranda Xavier de Assis. Bom dia, doutora. Obrigado por falar com a gente sobre esse assunto que é muito importante, embora muitas pessoas não se atentem a isso. Olá, bom dia. Lembrando que a Marina vai participar da entrevista junto com a gente, lá da casa dela, ela vai fazer algumas perguntas para a senhora. Eu queria começar a senhora explicando para a gente, as unhas elas precisam respirar, é isso? Por isso que não é tão recomendado o uso de esmaltes ali o tempo inteiro? Como que deve funcionar isso? Na verdade, essa questão das unhas terem que respirar é um mito, porque a unha ela é formada por queratina, que é um tecido morto, né? Então são várias camadas de queratina. Então, mais é importante que a gente tire o esmalte, na verdade, para poder fazer uma hidratação das unhas. As unhas, elas precisam ser hidratadas também, assim como a nossa pele. Ah, tá explicado então. Esse é o motivo das pessoas dizerem ali que não pode ficar de esmalte todo o tempo ali. Na verdade, não é porque a unha precisa respirar, é porque há essa necessidade da hidratação, né? De cuidar e hidratar. Doutora, bom dia para a senhora. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre o porquê que as unhas ficam quebradiças. É realmente só por conta dessa falta de hidratação? Bom dia, Marina, tudo bem? Elas podem ficar quebradiças pela falta de hidratação, mas por diversos outros motivos também. Um dos motivos assim, muito frequente é uma falta de vitamina, problemas alimentares, uma má alimentação, que pode levar a uma deficiência de vitamina e deixar as unhas quebradiças também, fracas, descamando, né, quebrando. E quais são os tipos de tratamentos para quem está sofrendo ali com problemas nas unhas? Em primeiro lugar, quem está sofrendo com as unhas quebradiças, fracas, em primeiro lugar é procurar um profissional. O profissional que trata das unhas é o dermatologista, então vai consultar, o dermatologista vai examinar as unhas, se for necessário vai pedir mais exames e vai instituir um tratamento, porque tem tratamento. Certo. Doutora Ludmila, fala pra gente em relação à questão das cutículas, né? Nós, mulheres principalmente, mas muitos homens também, vão semanalmente até fazer as unhas e acabam retirando as cutículas, né? Isso é certo? Pode prejudicar de alguma forma? Conta pra gente. Na verdade, assim, o ideal seria não retirar as cutículas, seria o ideal, né? Mas retirar as cutículas já virou um hábito, né? Nós, brasileiros, temos esse hábito de tirar as cutículas. Então, o ideal seria não retirar muito profundo, né? Tirar o mínimo possível, empurrar as cutículas e ali, depois que empurrar, tirar o mínimo necessário. Como deve ser feito? Cutículas... Pode falar. As cutículas, elas servem para proteger o nosso organismo, né? Elas são uma barreira de proteção para que não entrem fungos, bactérias, micro-organismos nocivos para a nossa saúde. Então, elas são uma barreira de proteção. Então, assim, quanto menos conseguir tirar, né, é o ideal. A senhora mencionou já no início da nossa conversa a questão da hidratação das unhas. Como que deve ser feita essa hidratação, tanto das unhas como das cutículas também? Existem produtos próprios para hidratar a unha e a cutícula, mas, na verdade, a gente pode usar o mesmo hidratante que vai usar para poder hidratar as mãos, pode ser usado para hidratar ali as unhas e as cutículas. Lembrando que para o hidratante penetrar na unha, tem que estar sem esmalte. Ah, certo.
Doutora, em relação a alguns sinais de alerta aí, existem algum tipo de doença, algum tipo de problema de saúde que ele afeta a unha, ou seja, a pessoa ela recebe ali pelas unhas, né, um sinal de que alguma coisa no organismo dela não está bem? Sim, existem. Eu falo assim que as nossas unhas, elas são o espelho do que está acontecendo dentro do nosso organismo, né? Inclusive, algumas doenças, elas podem ser diagnosticadas primeiro através de alguma alteração da unha. Então, tem algumas alterações que a gente vê no paciente e são alterações de um paciente que pode ter, por exemplo, um problema cardíaco, um problema pulmonar, um problema renal, que muitas das vezes a primeira manifestação vai ser nas unhas. E a gente consegue identificar isso fazendo o exame da unha durante a consulta. Doutora, tá na moda agora as mulheres fazerem a unha de gel, não é? Essa estética, esse tipo de procedimento, eles podem ser prejudiciais de alguma forma? Podem, infelizmente, né, as unhas ficam muito bonitas, mas podem sim trazer um certo prejuízo. O que a gente orienta é assim, que escolha por esses procedimentos quando vai, por exemplo, fazer uma viagem mais longa, que tem que ficar por mais tempo com as unhas mais feitas, né, por mais tempo. Mas se optar por esse tipo de procedimento, para que procure um profissional habilitado, capaz de, que seja experiente e que faça sempre as manutenções. As manutenções são muito importantes. Fazer manutenções sempre, né, de tempos em tempos, para poder garantir ali a saúde das unhas. Certo. A senhora disse pra gente que as unhas podem emitir aí sinais de alerta para algumas doenças, né? Cardíacas, pulmonares, enfim. Mas agora, doenças da própria unha mesmo, quais são as principais problemas aí que acontecem e que tipo de tratamento pode ser feito nesses casos? Na doença na unha mesmo. Certo, então... as doenças próprias das unhas, a mais comum é a psoríase, né? Tem um tipo de psoríase que ela pode acometer tanto a pele quanto as unhas e, em alguns casos, pode acometer somente as unhas. Então, tem tratamento, né? O diagnóstico é feito pelo dermatologista e tem tratamento, sim. A questão da alimentação, até que ponto é importante? Porque a gente sabe que uma alimentação rica, né, ela influencia muito na beleza ali, na estética da pele e na saúde, né? E na unha, é da mesma forma? Com certeza, né? Com certeza. A alimentação saudável, ela é muito importante, porque quando começa a faltar algumas vitaminas, alguns micronutrientes, a unha começa a ficar mais fraca, começa a ficar quebradiça. Então é importante uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, para garantir ali a quantidade suficiente de vitaminas, de minerais, né? As vitaminas mais importantes para a unha são o ferro, o zinco e outros minerais, vitamina B, ácido fólico, todos são, vitamina A, todos são importantes para garantir uma saúde da unha, né? Doutora, dá para o pessoal de casa aí alguns exemplos ali de alimentos especiais aí que são fortalecedores da unha, e se a gente não encontra, né, se a gente não consegue consumir essas vitaminas necessárias nos alimentos, se a gente pode tomar então complementos aí para a saúde das unhas também. Certo. Então, o complemento, a gente só orienta quando realmente o paciente está com deficiência de vitamina, né? Então, ela não pode ir na farmácia, né? Não é o ideal ir na farmácia, tomar qualquer polivitamínico. Então, em primeiro lugar, fazer essa investigação com o profissional, né? Para ver se realmente está tendo deficiência. Caso seja detectado essa deficiência de vitamina, e aí sim, o médico vai explicar para poder repor, né, o que está realmente faltando. Agora, em relação à alimentação, é importante assim, um aporte de proteínas que a gente vê na carne, né?
A carne também, ela fornece uma quantidade boa de ferro, principalmente a carne vermelha. E além disso, frutas, pelo menos 5 porções por dia, frutas, verduras. Uma alimentação balanceada, saudável, né? Já é o suficiente para garantir ali a saúde das unhas. E a questão da cor da unha. Tem gente que chega em alguns momentos da vida que fica com as unhas amareladas e isso gera ali uma preocupação. Isso pode ser algum problema ali na saúde? O que pode ser isso? Tem algumas doenças que podem deixar a unha amarelada, mas assim, grande maioria das vezes é aquela mulher que ficou com um tempo com o esmalte na unha, né, mais tempo que é o indicado, e ali o próprio esmalte ele vai deixando as unhas amareladas. Mas outras causas também podem provocar esse amarelamento das unhas, e a principal causa, depois do esmalte, são fungos, que é a micose na unha. Certo, doutora. Em relação aos cuidados com a unha aí, a gente tem muitas pessoas que têm problema aí de unhas encravadas, né? Quando vão cortar, principalmente nos pés, né? Na maioria das vezes. O correto seria ir a um profissional para fazer essa higienização? Ou existe uma maneira correta de a gente conseguir fazer isso da forma mais cautelosa em casa mesmo? O que a gente pede, assim, para quando for cortar a unha, para cortar a unha reta, não cortar nos cantinhos, né? Porque quando corta muito nos cantinhos, aí a unha pode ir crescendo e encravar. Não ficar cutucando embaixo da unha, né? E não usar sapatos muito apertados, porque os sapatos muito apertados, eles podem também causar o encravamento das unhas. Doutora, e quais são os hábitos aí que as pessoas podem adotar no dia a dia mesmo, coisas simples ali, ou o que evitar para ter a unha forte ali, ter a unha bonita e saudável? Hábitos simples ali no dia a dia. É a questão do esmalte, usar o esmalte, mas sempre dar uma pausa, né? Na hora de tirar o esmalte, preferir o removedor de esmalte, a acetona, então preferir sempre o removedor, porque a acetona ela resseca muito as unhas. Então sempre retirar o esmalte com o removedor e dar uma pausa entre uma esmaltação e outra. Então ali pelo menos um dia de pausa, né? Nós mulheres, a gente tem mania de fazer a unha e aí já na próxima semana já vai no salão, ali a manicure já tira o esmalte velho, já faz a unha e já coloca o novo. Mas o ideal seria dar essa pausa de pelo menos um dia, né? O ideal de 2 a 3 dias, mas pelo menos um dia ali sem o esmalte para poder fazer essa hidratação das unhas. Certo. Doutora, e qual que é a relação entre as unhas e o cabelo? Muitas vezes, quando a gente está com as unhas fracas, os cabelos também estão fracos. Existe uma relação aí entre essas duas partes? Eles têm a mesma composição? O que a gente pode falar em relação a essas duas partes aí do nosso corpo? Existe sim, Marina. Tanto as unhas quanto o cabelo, eles são feitos de queratina, né, que é uma proteína. Então, quando nós temos alguma deficiência de vitamina no nosso organismo, que deixa as unhas fracas, o cabelo também fica fraco, pode cair também. Então, existe essa relação, sim. E a questão do fungo nas unhas? Tem gente que sofre com isso. O que provoca o aparecimento de fungo nas unhas e como se livrar desse problema? Então, o fungo ele é um micro-organismo, né, que provoca essa micose nas unhas e ele pode ser, assim, aumenta a chance, né, de ter essa micose. Pessoas que trabalham muito tempo com calçado fechado, fica ali muitas horas, né, de calçado fechado. E, além disso, o fungo ele é transmissível, então pode, por exemplo, com objetos compartilhados, ali o alicate, a mesma lixa de uma pessoa que já tem essa micose, o outro vai e usa e pode também passar para ele, né? Desenvolver essa micose também. Interessante, doutor. Então, quer dizer que quando a gente vai ali no salão de beleza, por exemplo,
é bom que a gente fique atento ali se todos os itens ali que vão ser usados, que ela usa ali, né, às vezes para desengravar, um alicate, eles têm que ser sempre desinfectados e a gente tem que se atentar para isso. Com certeza, né? E algumas mulheres até gostam de ter a sua própria nécessaire com seus utensílios pessoais e levar na manicure, né? É muito importante isso. Tá certo. Marina, tem mais alguma dúvida? Não, acho que ficou tudo esclarecido. Falta, né, a gente falar que realmente temos que cuidar aí das nossas unhas realmente, né? Exatamente, né, sim. doutora? Várias dicas importantes. Agradeço, então, Ludmila Miranda Xavier, pelo tempo, conversou com a gente, tirou todas as dúvidas, né? O pessoal de casa agora está mais esclarecido, especialmente sobre esses cuidados aí com os utensílios que muitas vezes são compartilhados nos salões de beleza. É importante, se der, né, melhor então a recomendação dos especialistas é para que cada mulher tenha ali os seus utensílios, né, doutora? Com certeza. Tá certo, ótimo. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade.